Bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com Renato Lopes, palestrante corporativo, empresário, consultor de núcleos setoriais, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento regional. O Renato é aquele palestrante, é aquele colaborador que ele prima pelos crescedores, né? E tem uma frase muito emblemática: Olá, crescedores! Bem-vindo ao programa, Renato. Obrigado, Renato, pelo convite. E confesso, eu sempre quis estar aqui e hoje a oportunidade apareceu de estar aqui com você. Parabéns pelo programa. Estou muito feliz de estar aqui contribuindo e participando desse espaço aí para a gente poder dividir ideias, quem sabe impactar pessoas. Com certeza, Renato, a alegria é minha, até porque eu sigo a tua coluna no jornal, o Litorâneo, né? E tu sempre escreves coisas muito boas, muito bonitas, porque nas tuas escritas tu incentiva outras pessoas. E também, agora recentemente, com o projeto O Grito, né? Em que tu gritas os direitos das mulheres. Renato, é uma alegria muito grande saber que há pessoas que olham para outras pessoas. É uma alegria realmente grande, porque isso a gente precisa, de empatia, de novos olhares e pessoas que a gente possa contar na caminhada. Ah, legal, que bacana. Esse é um trabalho que surgiu há pouco tempo. Na verdade, tem mais de um ano, só que ele vem se arrastando assim um pouco devagar em função de encontrar parceiros, encontrar quem toca esse projeto, que é um projeto que não tem remuneração, é um projeto totalmente, nesse momento social. Ele é uma startup e ele tem duas vias, né? Um pelo foco principal, que é brigar pelos direitos das mulheres, numa coisa que está tão em foco aí, né? Tantas notícias ruins nesse sentido, de homens, né, machistas, enfim, coisas que a gente precisa mudar na sociedade, e esse projeto vem para poder fortalecer essa mensagem, que tem outros projetos muito bacanas também acontecendo, mas o diferencial é que é feito por homens no momento, né, coisa bacana, porque a gente tem bastante projetos assim, tocados por mulheres, e nada mais sadio, nada mais, cada linguagem é diferente, mas eu me coloco, né, à disposição assim, de estar dentro desses assuntos, que me trazem prazer, que me trazem crescimento. Então, esse projeto é uma startup, além dele tratar do propósito, que é cuidar dos direitos da mulher, é diminuir esse processo de violência, de impacto sobre os negócios das mulheres. As mulheres estão se jogando cada vez mais no mercado, que bacana isso. A gente precisa fortalecer, precisa ajudar. Então, a gente precisa participar também desses assuntos, independente do sexo e das etnias que a gente participa. E, por outro lado, também ele traz essa questão do conceito de empreendedorismo, né? Porque lidar com startup é diferente de uma empresa natural. E isso me agrega bastante, são aplicações diferentes, são velocidades diferentes. Então eu curto bastante essa questão de unir o útil ao agradável, sabe? Assim, tá sempre atuando nesse processo. Esse é apenas um dos que eu toco, assim, eu sou aquele cara meio inquieto, que Isso aí ia dizer. vou me jogando em vários projetos por aí. Renato, e um projeto muito bacana que vocês têm, tu e a Nájila, é o Open, né? O Open Garagem. E agora também ele ampliando. Como se dá essa ampliação de ir para outros lugares, as pessoas poderem fazer parcerias com o Open aqui no cassino? Quando a gente imaginou, né, quando a gente projetou na nossa primeira aquela ideia, né, emocional assim, logo no início, a gente já projetou ele para fora, sabe? A gente vai nascer aqui, porque nós escolhemos estar aqui no cassino, vimos oportunidade, vimos local de crescimento, mas a gente sempre teve um olhar externo, sabe? A gente quer ir lá fora também, a gente quer levar nosso projeto para lá. E a gente sempre trabalhou com isso. Então, todos os impactos, as coisas positivas, as coisas negativas, a gente vem trabalhando e sempre com aquele olhar externo, porque isso agrega bastante, sabe? A gente tanto traz as coisas para cá, quando a gente pode levar para outros locais. Então, esse negócio da gente agora, iniciando esse processo de colocar ele externo, né, que seria a franquia, essa possibilidade de ter parcerias, e a gente já está fazendo tipo uma franquia diferente, assim, uma franquia mais flexível, que ela não tem essa rigidez. Nossa proposta é um pouco diferente, porque a gente quer essa relação de quem quer empreender, quem tem um sonho também de ter seu próprio negócio, que tem uma coisa mais flexível, que ela possa trabalhar, e a franquia ela tem esse lado um pouco mais rígido, sabe? Para quem tem... Claro, você recebe um pacote ali de possibilidade de atuar rapidamente, mas de outro lado você fica um pouquinho rígido. E essa proposta é um pouquinho diferente. Ela atua no ramo da franquia, mas ela traz essa flexibilidade para o empreendedor. Então ela tem esse diferencial de mercado assim bem bacana. E a gente está muito feliz, assim, doido para colocar nosso produto do lado de fora da cidade também, né? Claro. Renato, e é muito bacana essa ideia do coletivo,
Porque eu acho que coletivamente é mais fácil a gente de crescer do que ficar só para si, né? Verdade. A gente, isso o Open assim é o nosso porto seguro, sabe? A nossa base ali. Então, quando a gente botou nossa bandeira aqui, falou, agora a gente pode trabalhar outras questões. A gente trabalha Claro. muita questão externa do Open, de poder fazer a cidade crescer, de colaborar com esse processo de crescimento. A gente sabe que não adianta ter um baita produto no local se o que está em torno não acompanhar essa evolução. Então, a gente briga bastante assim, por isso que a gente se joga nesses projetos aqui da cidade, tanto eu quanto a Nájila. A gente está sempre participando de grupos de desenvolvimento, ou é pessoal, ou é regional, ou é de turismo, porque a gente entende que o externo é que faz o processo fortalecer as nossas empresas. E a gente tenta, assim, trazer mais pessoas, mais empresários, mais empreendedores para esse pensamento, porque a gente sabe que tem aqui na cidade um pensamento um pouquinho ainda lento com relação a isso, as pessoas pensam muito no seu negócio, mas a gente precisa externalizar assim essa questão de desenvolvimento, ajudar o poder público. O poder público não vai dar essa resposta para a gente tanto rápida quanto a gente necessita. E agora mais com essa questão da pandemia, que trouxe isso mais à tona ainda, ou seja, o poder público está todo canalizado nessa questão de saúde, obviamente, e é necessário, e a gente praticamente emperrou todos os processos de crescimento, de turismo, de desenvolvimento local. E isso é muito ruim para quando a gente voltar a um certo normal, sabe? Porque a gente volta quase que a estaca zero das coisas que a gente tinha iniciado. Mas é lentamente, às vezes a gente fica ansioso, né? E a gente não consegue evoluir da maneira que gostaria. Mas a gente sempre, assim, todos esses canais de comunicação, inclusive esse aqui, a gente tenta fazer essa chamada para o empreendedor, para o empresário, ter essa visão de regional, sabe? De externo, de colaborar com o poder público. Já passamos da hora de ficar criticando, que não vai colaborar com nada, sabe? Essa crítica. Óbvio que a gente tem essa prerrogativa de poder criticar, de poder cobrar, e é necessário fazer. Mas tem que fazer equalizar isso aí, equilibrar um pouco, porque a boa parte da responsabilidade também é nossa. É importante isso que tu falas, porque as pessoas ficam muito criticando o poder público. Ah, não dá suporte, não dá. Mas também a pessoa também tem que fazer por si, tem que correr também, né? Para poder realmente se desenvolver. E é muito bacana quando tu falas não só o desenvolvimento do teu negócio, mas com o desenvolvimento regional, ou seja, tu está pensando de uma forma macro. Verdade. A gente traz essa questão assim, né, Renata, de que não, vamos depender do poder público. Isso é uma terceirização, uma responsabilidade, terceirizando a responsabilidade de um todo, sabe? Tem completa consciência de que o poder público não vai me dar todas as respostas. Tem que usar ele como ferramenta para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento da minha empresa, para o meu crescimento regional. Da maneira que eu puder ajudar, e nem sempre é dinheiro, é porque as pessoas canalizam muito essa ajuda do empresariado como dinheiro, porque antigamente era até certo ponto era assim, né? Então, a gente não pode também culpar, era isso. O poder público ia no poder privado atrás de grana para poder desenvolver algum projeto. Mas, cara, a gente está em época de desenvolvimento, de canalizar, de tecnologia, a gente tem tanta ideia aí botando que não precisa nem de dinheiro, só precisa de conectar as pessoas, desenvolver. Às vezes é o nosso próprio cercadinho aqui que traz algum resultado, mas aí a gente ainda cai naquele erro assim de terceirizar o problema, ou seja, já vou aguardar aqui o poder público resolver o meu problema. E aí não anda, né? A engrenagem não anda, né? Sem dúvida. Renato, tu como palestrante corporativo, o que tu mais observas nesse ambiente? A gente tem essa questão do pessoal, desenvolvimento pessoal. Nos últimos 10 anos isso tem melhorado bastante. As pessoas têm buscado, têm entendido que para resolver o problema dos outros, preciso primeiro resolver o meu problema, né? Eu preciso me entender como profissional, me entender qual é o meu impacto na sociedade, o que é o impacto no meu colega de trabalho, no meu grupo de trabalho. Então, enquanto você não consegue fazer essa leitura de ambiente, é difícil você colaborar com alguém. Então, nos últimos 10 anos, isso vem crescendo, as pessoas vêm buscando bastante esse conhecimento, esse desenvolvimento pessoal, o que melhora o todo, sabe? Ele melhora tanto a pessoa, quanto melhora fortalece todo o grupo, aí fortalece a empresa, é uma cadeia que vai se desenvolvendo. Mas tem muita gente que ainda está no modo antigo, né? Eu sou pago para fazer isso aqui, eu só faço isso, e vou ficar aqui 10, 15 anos, a empresa às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas é pensar diferente, é ter maturidade profissional, é aceitar crítica, ter resiliência. Nada sempre vai ser um mar de rosas, né? Ao longo da minha carreira, eu tenho 20 e poucos anos, trabalhei na engenharia, aí no outro quadradinho, né, como CLT, como empresa privada, que é diferente o comportamento. Mas, assim, eu sempre tive essa visão de ambiente, sabe? Onde eu estou chegando? Qual é a cultura da empresa? Quem são as pessoas importantes?
qual é o foco, onde é que a gente precisa chegar. Às vezes o que eu quero não é o que a empresa está precisando, sabe? Então tem que fazer um equilíbrio entre essas duas coisas o tempo todo para dar o resultado. Primeiro dá o resultado no meu grupo, depois do resultado mais no departamento, e aí vão crescendo e assim a empresa consegue os resultados. Então, nessas palestras, eu tento buscar sempre isso. É claro que às vezes é 1 hora, 40 minutos, 50 minutos de papo, mas é para provocar o pensamento. E aí eu uso também isso na coluna, né? Ali eu abro um pouquinho, tipo, é a minha maneira de, aqui eu posso falar o que eu quero, sabe, o que eu penso. As pessoas também precisam entender o que eu penso, sabe? Claro. Fora do trabalho, assim. Então ali eu uso como isso, meu pensamento é esse. E quero te provocar a pensar, concordando ou não, pensa um pouquinho sobre isso também. Então eu uso assim esses gatilhos para poder as pessoas saírem daquele modo automático. A gente às vezes fica muito reto, né? E é natural, a gente entra num problema e acaba fechando os olhos para o entorno. Às vezes a solução está aqui do nosso lado, está bem curtinha, e a gente fica... É mais provocação de pensamento diferente, assim, para poder unificar alguma coisa lá na frente. Sim, se a gente for pegar o teu exemplo, né? A tua base lá da engenharia, e de repente da engenharia tu amplias isso para outros horizontes, vais em outros projetos, né? Várias frentes. Então, Renata, a gente vê que é possível sim a gente ter uma base, mas a gente também ampliar aquilo, sair daquela zona de conforto, né? Que todo mundo gosta, mas nem sempre é o melhor onde se está. Verdade, eu passei por algumas experiências assim profissionais muito bacanas, assim. Primeiro a questão da demissão, assim, quando veio essa questão do Lava Jato, né? Eu tinha 20 e poucos anos de engenharia e nunca tinha sido demitido. Trabalhei em grandes projetos, conquistei assim tudo que eu gostaria de ter conquistado dentro do processo que eu desenhei. Para mim, eu conquistei ali com tudo, com trabalho, com suor, com essa questão de olhar um cenário, de buscar sempre assim um respeito. Mas isso me trouxe muita maturidade profissional. Na hora que eu fui demitido pela primeira vez, que é uma experiência ruim, né? Que eu posso ali, as pessoas normalmente se derrubam, né? Caem por terra. Eu tive que usar toda essa bagagem para poder me reerguer, me entender como nova situação, como nova busca. E foi muito bacana, porque além do Open, né, que é uma empresa que eu podia aplicar várias coisas assim, e continuo aplicando, aprendendo, eu trouxe essa questão de que eu gosto, que é um dos meus propósitos de vida, que é colaborar com as pessoas. E aí eu comecei esse trabalho de consultoria, de poder transmitir assim um pouco que eu aprendi para que as pessoas possam também executar. Tem muita gente precisando de ajuda, principalmente agora, assim, nessa fase de pandemia, muito empreendedor novo que iniciou por necessidade ou porque gosta, mas precisa de um apoio, assim, eles estão desamparados, assim, e a gente dá uma agonia, né, porque a fase é ruim para negócio, o ambiente não está positivo para negócio, né, ele está muito restrito, está muito fechado, as pessoas não estão investindo, as pessoas estão segurando aquilo que tem, é uma fase quase que de sobrevivência, mas a gente precisa continuar tentando estimular o pensamento das pessoas, isso vai voltar daqui a pouco, sabe? E quando voltar, quem estiver pensando agora, larga um pouquinho na frente. Então, esse é o gatilho do negócio. Não vou investir agora. Tá, tudo bem, mas já começa a trabalhar para poder, quando aliviar um pouquinho, sair na frente dos outros. Porque o mercado é concorrente, né? O mercado é assim, é natural. A gente, dia a dia, concorre com alguém. Ou do nosso segmento, ou do segmento lateral, ou chega um novo segmento, ou chega um novo empresa. Então, a gente está sempre concorrendo, querendo ou não, faz parte do processo. É muito legal, Renato, quando tu fala assim, eu largo minhas provocações para as pessoas pensarem. Porque o interessante é isso, não é as pessoas pensarem de forma da mesma forma, de forma igual, mas é tu respeitar o pensamento do outro, né? E também tu te pensar o que tu estás pensando. Porque às vezes tu larga uma provocação lá, um texto, a gente vai lá na tua coluna, a gente lê, né? Olá, crescedores. Aí a gente vai ler e tu vai ver que, para aí, pô, realmente, né? Eu pensava desse jeito, mas será que dessa forma também não dá mais certo do que eu tô pensando? Eu acho que essas provocações, esses gatilhos, como tu bem falas, propiciam reflexões, Renato, e mudanças também nas pessoas. E essas pessoas vão modificando outras pessoas. Quando a gente vê, as coisas estão mudando de outras formas. É verdade. Eu tive, assim, a experiência também com negativos, né? Feedback negativo, que é muito legal. Eu estava numa numa exposição que eu fiz no shopping, dos 100, depois de 100 artigos, né? Que foi muito legal. E aí um dos parceiros que até trabalhava com ele no grupo de turismo, e ele é muito ligado a sindicato, sabe? Ele tinha um cargo no sindicato. E ele veio no dia seguinte à minha coluna e falou assim, cara, o que tu escreveu lá não tem nada a ver, tu não entende desse assunto e não sei o quê,
Falei, cara, consegui atingir o que eu queria, porque eu queria te provocar mesmo, porque existem pessoas pensando diferente, entendeu? Não é para Claro, concordar 100%, é para a gente poder debater e criar esse senso de crítico mesmo, assim. Então eu sim, atingi meu objetivo com você, não vou ficar chateado, pode ficar tranquilo. sim. Mas é E, isso, sabe? A gente precisa claro, criar isso. e é legal que tu fales isso, porque a gente está vivendo uma época de cancelamento, É né? As verdade. pessoas não gostam de alguma coisa, vai lá e cancela a pessoa. Mas será que no cancelar eu estou pensando no que eu estou fazendo? De repente, não, né? Eu É só estou lá verdade. cancelando e me livrando supostamente daquilo. É que as pessoas estão sensíveis, né? Estão extremamente sensíveis com tudo, essa questão de polarização. Isso tá, a gente está levando isso para dentro de casa, que é um perigo, né? Não só Exatamente. tá no questão profissional, na questão política, mas a gente está acabando levando isso para dentro de casa. E para qualquer tema a gente está assim. E o cancelamento é tipo, eu não quero que ninguém pense diferente de mim. Basicamente é isso, né? Ah, já que pensa diferente, eu não quero você na minha vida, sai. Ah, para algumas questões até pode valer a pena, mas para outras tem que trabalhar isso um pouquinho, né? Então essa Uhum, questão do cancelamento é muito perigosa, sabe? A gente tem debates em casa, assim, de críticos mesmo, de posições diferentes, por que não? Mas claro. precisa entender que pessoas pensam diferente. Isso, depois com calma, depois que passa daquele calorzinho ali da oposição, né? Tu fala, realmente, cara, pessoas pensam diferente. E eu tenho trabalhado bastante isso, assim, ó, buscado assim, cara, as pessoas pensam diferente. E o Uhum, que eu posso fazer para usar essa diferença, sabe? Se ela pensa uhum, assim, ou eu não posso me irritar com isso, ou eu preciso usar isso a meu favor. Então, uhum, é muito legal. É igual as pessoas no negócio são pensamento negativo contra concorrente. O concorrente é a tua melhor arma, porque o dia que tu não tiver concorrente, tua empresa vai falir, porque você vai se uhum, achar o tal do mercado. Quando aparecer um outro lá na frente, depois de alguns anos, você não vai saber o que fazer. Você não vai ter ação e o outro vai te atropelar. O concorrente uhum, atual, não, ele fica te dando gatilhos, te provocando, e você fica revidando, no bom sentido, com ações, né, dentro da tua empresa, disputando o mercado. Tu está sempre na modernidade, tu está sempre atual, tu está sempre tentando. Tu pode não ser o primeiro, mas tu está sempre ali mantendo o teu negócio ativo. E isso é pensamento de quem quer crescer, quem não quer ficar uhum. com raiva do concorrente. Ah, o cara abriu uma loja aqui do meu lado, um segmento parecido com o meu. Esquece, ele vai te ajudar, porque tu vai ter que se mexer, sabe? As pessoas querem ficar no conforto. Uhum. É isso, tu falas uma coisa importante, porque quando abre a concorrência, as pessoas ficam, vem mais um, ou vem para Rio Grande, vai vir tal loja para Rio Grande, vai vir tal supermercado para Rio Grande. É, É bom, porque vai fazer com que a gente também se mexa e saia desse marasmo claro, que a gente claro. fica às vezes por aqui. Cara, esse pensamento pequeno, é isso que eu falo. A cidade precisa pensar grande, precisa de grandes marcas, precisa de grandes empresas, precisa. Exato. Porque lá, atrás das grandes empresas vêm as médias, vêm as pequenas, vêm as micros e cresce o ambiente de negócio. Esse entendimento assim é fundamental. Eu estou aqui na cidade há cerca de 8 anos, entre indas e Uhum. vindas, e vim pela engenharia, né? Depois de negócio Open Garage tem 4 anos. Cara, a Tá, cidade evoluiu, obviamente de forma lenta, mas evoluiu algumas coisas. Agora, concordo. se pensar devagar, se pensar para trás, a gente não cresce. Eu quero outros pubs aqui de verdade, eu quero uma concorrência que tem alguns já que a gente concorre no bom sentido, sempre na positividade, e quero mais, porque os clientes vêm atrás dessa disponibilidade de serviço, de conforto, de Uhum. entretenimento. Ele não vai no lugar uma vez que só tem uma empresa. Ele vai lá Claro. e não volta a segunda, né? Então a gente tem que pensar como cliente também. A gente vai para a caixinha de quem fornece serviço e volta para a caixinha do cliente. Então, ora eu sou usuário, ora eu sou fornecedor. Isso Uhum. é o joguinho. Sim. E quando tu falas assim, a gente vamos pensar assim no cassino, que é onde vocês têm o Sim, Open. Quanto mais coisas tiver no cassino, mais pessoas virão para cá e vai se espalhar, né? Uns vão aqui, outros vão lá, mas aí movimenta as coisas. No momento só tem um lugar para ir. As pessoas não vão ir. Eu vou lá só para ir lá? Não vou. Mas tem outros atrativos, faz com que as pessoas também nesses atrativos, né, conheçam outros lugares e movimente a economia, porque o principal é movimentar a economia, é isso. movimentar os empregos, é gerar renda, gerar emprego. E isso vocês fazem. Eu estava falando com a Nájila, foi muito bacana, Renato, o que vocês fizeram com o Open. Lá em 2020, quando a gente teve a pandemia, começou tudo lá, fecha tudo, vocês foram para as redes sociais, atrás dos clientes, dizendo: olha, a gente faturou tanto, olha, a gente caiu tanto, tá difícil. Então, com isso, vocês só estavam expondo o problema de vocês, como também a gente também estava se pensando, opa, eu também estou nisso, mas como é que eu posso ajudar? E assim a gente foi fortalecendo empresas locais.
A gente tem esses canais agora de comunicação, né, que a gente precisa usar e precisa conectar com as pessoas, né? A gente tinha cliente frio, é aquele cliente que você provavelmente vai perder ele em algum momento, porque se você não tem uma relação com ele, ou de bater um papo, ou de trocar, ou de, enfim, alguma relação, alguma conexão a gente precisa ter com o nosso cliente, tá? Sim. Não conseguimos fazer isso com todo mundo, mas uma base a gente precisa. Uhum. Então a gente está sempre assim buscando isso, sabe? Claro, a gente tem braços curtos, então a gente não consegue abraçar tudo, não consegue acionar todas as nossas ideias, não consegue botar todos os planos em ação, que são muitos. Inclusive, para os próximos meses vem uma baita novidade do Open aí, estamos aí trabalhando. Opa! Primeiríssima mão aqui, um alerta de spoiler. Ainda não é segredo ainda. Não, tem que esperar um pouquinho só, um pouquinho mais, que ainda estamos trabalhando a ideia assim como um todo, mas é buscando a tendência futura, é buscando os impactos que a pandemia trouxeram, sempre nisso, sabe? A gente está sempre amparado, não estamos dormindo aqui esperando, de novo, o poder público resolver o meu problema, porque eu sei que não vai acontecer. Então a gente está sempre conectado, e nessa busca de... A gente briga muito pelo cassino, assim, claro que não briga com cassino, a gente briga por Rio Grande também, mas a gente fala muito cassino porque a gente está localmente ali, né? Essa questão de novas lideranças, a gente precisa que a cidade permita novas lideranças, porque tem muita gente com ideia legal que não tem espaço para colocar em prática, porque é balizado, então a gente precisa assim, ó, fazer rodar. Isso se chama ambiente de negócio, né? Pessoas virem para cá e entender que o ambiente, cara, tá favorável, eu posso colocar minha ideia, eu posso colocar meu projeto, eu posso executar, eu posso participar desse grupo aqui de desenvolvimento. Eu vi isso lá em outros estados e funciona, vamos colocar aqui. E é isso, a gente ainda não tem isso, sabe? A gente tem umas barreiras difíceis, uma cultura muito local que barreira isso, e isso dificulta o desenvolvimento. A gente, pô, é redundante, né, Renato, falar o cassino tem potencial, Rio Grande. Cara, é absurdo, o potencial é absurdo. Mas você vê assim, todo ano a gente fala a mesma coisa. Tem potencial, tem potencial. E as coisas não acontecem, né? E uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, que algumas pessoas elas ficam muito criticando ou fazendo pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Isso não vai mudar nada. Tem que literalmente fazer alguma coisa, né? Nem que seja tu começar a reciclar teu lixo, já é fazer alguma coisa. Agora, reclamar só por reclamar não vai fazer com que a gente mude a situação e a condição que se vive. Eu participo de vários grupos, né? Assim, você sabe, alguns a gente está em comum. É lamentável, porque é uma perda de energia gigante. Não estou falando que eu fico 100% trabalhando, eu gosto de lazer, eu gosto de não fazer nada também, eu gosto de ter o ócio ali, eu gosto de ter preguiça, adoro ver série, adoro ver tudo, sabe? Mas assim, a energia que a gente canaliza com coisas que não vão levar nosso negócio a nada, sabe? Eu fico assim, eu tento... Mas eu não sei, porque eu sou de fora, talvez a linguagem é diferente, eu não sei. Isso eu ainda estou na busca da descoberta, sabe? Como pegar essas pessoas e tentar virar a chave, porque vai acontecer alguma ruptura no futuro, sabe? Vai acontecer. E é muito triste, eu odeio ver empresas fechando. Agora o hotel aqui no cassino fechou, um hotel que tinha 24 anos. Cara, isso dói no coração, porque eu sei que não é só o hotel que está fechando, né? São clientes que vão deixar de vir, são funcionários que estão perdendo seu emprego, são na frente da praia, são possibilidades de negócio, de desenvolvimento. Então, é uma engrenagem que começa a não rodar, sabe? Entre outros que estão aí fechando as portas que a gente nem sabe. Então, me deixa triste, porque, como eu falo, eu gosto de pensar num todo, eu não estou preocupado muito com o meu produto. Meu produto eu faço todo dia, eu trabalho ele, eu dou o carinho necessário para ele, mas eu preciso olhar para fora, porque não adianta eu ter o Open Garage Pub e não ter um hotel para o cliente vir dormir. Sim, exatamente. De forma bem básica, assim, não adianta. Claro. Ou então, se tiver só 2 hotéis, daqui a pouco está lotado, as pessoas vão para outra cidade. Aí não tem o meu restaurante, enche rápido, vão para outro restaurante, não tem. Então, aí começa, sabe, uma engrenagem de que... Qual é o prazer do hóspede, né, do turista vir aqui? Ele ter serviço para ele ter conforto. Claro. Ele quer pegar uma praia que é extremamente bacana, ele quer ir no Mole da Barra, ele quer sair à noite para comer um negócio, para tomar um chopp, amanhã ele quer fazer diferente disso, ele quer ir em outro lugar, ele quer experimentar novos sabores, para quando ele levar a experiência embora, né, que ele retornar para o local dele, ele vai chegar lá e, ano que vem eu quero voltar para o cassino, daqui a 3 meses vamos lá de novo. Essa é a máquina girando, né?
Só que a gente precisa ainda remar, a gente precisa usar esses canais aqui para forçar isso um pouquinho. Sim, e é interessante essa visão, Renato, porque essa visão, ela acaba o quê? Ampliando as possibilidades, unindo as pessoas e fazendo com que as coisas, né, com que tudo comece a andar. Porque pensar só em mim, só no meu negócio, só no que eu quero fazer, não vai adiantar. É uma ideia morta, assim, né? Já experimentada e morta, né? Não tem futuro, uma ideia que não tem futuro. A Exatamente. gente tem a universidade aqui, assim, ó, eu converso bastante com o Gibon, com o pessoal do desenvolvimento de inovação e tecnologia ali, eles ficam agoniados, querendo que a cidade se torne tecnológica e inovadora, entrando nesse processo, que é um processo de trabalho longo, eles não, olha que a universidade tem um poder forte, tem forte aqui na região, né? E eles têm dificuldade para isso. Imagine, olha só, a universidade local, a principal universidade da região, tem Sim, dificuldade de desenvolver seus projetos aqui. Isso é um exatamente. absurdo, sabe? E quem ganha? A universidade ganha a cidade, né? Então, assim, é um Claro. trabalho que precisa ser feito, a gente precisa, assim, exaustivamente. Enquanto eu estiver por aqui, a gente vai trabalhar nisso, assim. Agora eu estou Sim. me envolvendo em uma novidade também, tá? Uma outra associação de micro e pequenas empresas para fazer um trabalho bem lá embaixo, assim, Renata, aquele do microempreendedor mesmo, aquele que acabou de entrar para o negócio, aquele que está desamparado, tem um grupo se Uhum. formando, depois até te peço um espaço para a gente voltar aqui Mas é claro. com o presidente, eu sou o vice-presidente nesse processo, a gente está estruturando ainda, para a gente falar sobre isso, para ajudar os microempreendedores, porque a gente vai atuar de forma diferente das entidades que existem hoje. A gente quer, assim, realizar projetos, realizar ações, que isso que vai trazer crescimento para eles. Aí, de novo, eles entram na engrenagem, o Claro. poder público começa a captar recursos, e aí isso começa a andar. Então, a gente vai poder Hum. cuidar da base um pouquinho agora. É importante. Tá? Renato, agora vamos pensar assim. Na tua frase, olá, crescedores. O que tu quer dizer com isso? Porque é muito forte, é muito teu isso. Quando a gente lê ali, a gente diz, opa, vamos ver o que vem na sequência. O que é isso? Qual é o chamado que tu estás fazendo com isso? É provocativo novamente, né? Porque a gente nasce assim, vamos dizer, de forma pura, né? A gente está zerado, nossa memória está zerada. E começa a Uhum. alimentar com isso, com informações de infância, de educação e tudo mais, e até chegar na fase adulta. E daí a gente está poluído, vamos chamar assim. Só que a gente é uma máquina de crescimento, Renata. A gente Uhum. tem um poder de crescimento absurdo. Na hora que a gente lê um livro, na hora que a gente faz um curso, na hora que a gente procura uma conversa, um debate, a gente está sempre agregando e mudando nosso pensamento, nosso comportamento. Então, crescedores, nós somos eternos crescedores, na medida que a gente quer fazer isso de alguma forma, né? Se a gente quer um pouquinho, eu vou crescer um pouquinho. Se a gente quer um pouquinho mais, eu vou crescer. Então, esse olá, crescedores, é para tipo, cara, você é um crescedor, você tem condição de ser um pouco melhor, de buscar aquilo que tu quer, do teu sonho. É isso, assim. Eu tinha um Uhum. projeto que ainda está um pouquinho. A pandemia deu uma estabilizada, assim, consumiu bastante todo mundo, né? Então, assim, eu tenho um projeto do crescedor profissional, que é tornar as pessoas fazer um método que elas cresçam mesmo, sabe? Uma sequenciazinha de crescimento, não por só bater papo, não só por só estudar, porque aí cada um pega o caminho que gosta, mas um métodozinho que eu estou desenhando para fazer um crescedor profissional, ou seja, para as pessoas entrarem por aquele funil ali, sair lá na frente melhor do que entraram e aí Uhum. conseguir desenvolver seu trabalho, e é independente da função, independente do segmento de atuação. Uhum. É interessante isso, porque a pessoa também, para, digamos assim, crescer sozinha, crescer também regionalmente, ela precisa de muito bom senso e respeito pelo outro, ou colaborador, ou voluntário, ou o próprio concorrente, né, Renato? Parece que isso são coisas importantes nessa caminhada. Que a gente chama de maturidade profissional, né? A gente precisa Uhum, disso, assim. Quando você não atinge essa maturidade profissional, tudo é um problema para você, né? Um uhum, funcionário novo é um problema, um chefe novo é um exato, problema, a pessoa que está exato. abaixo de você querendo crescer é um problema. Uhum, Enfim, tudo ao seu redor vira um problema na medida que tu não tem maturidade profissional. As pessoas querem crescer. Umas vão conseguir mais rápido, a gente precisa respeitar essa hierarquia. Ela conseguiu claro. chegar naquele cargo, e como que eu faço para chegar lá, né? Qual é a leitura que eu preciso fazer? Eu adoraria ser o chefe, ser o coordenador, mas, cara, o que eu preciso para chegar lá? Claro. Sem pisar em ninguém, né? Então, essa leitura, assim, passa muito pela maturidade profissional, de buscar, de conhecimento, de conectar pessoas corretamente, Uhum, de respeitar o momento das outras. Tem no momento que você está muito atarefado, você está com um problema familiar,
tu não está crescendo nada profissionalmente, ok, então respeita essa fase. Daqui a pouco se inverte, você consegue resolver seus problemas pessoais, e aí você foca no teu profissional e daí tu decola um pouco. Então existem fases da vida que a gente precisa respeitar, né? A gente tem mais energia, menos energia, o emocional está um pouquinho abalado, está um pouquinho, tá legal, pô, eu quero fazer isso, eu quero chegar, eu quero passar nessa prova, eu quero estudar. Então a vida nos traz muito essa alternância, né, de essa polaridade também, né? Hora eu tô bem, hora eu tô mal, e a gente precisa se entender também dentro desse processo, para saber, pô, eu sou o Renato, e como que eu atuo? Ah, eu gosto de trabalhar de manhã, eu gosto de trabalhar à noite, eu só produzo à tarde. Tem que saber disso, sabe? Porque isso vai impactar, vai chegar dentro de um grupo e as pessoas vão ficar assim, cara, o Renato não trabalha de manhã, por quê? Não, peraí, é um comportamento dele, mas ele vai até de madrugada. Como é que a gente ajusta isso? E aí, quando tu começa a liderar a atividade, Renata, é assim, começa a liderar a atividade, tu tem que entender isso. Porque são pessoas que estão dependendo de você para executar alguma coisa e a responsabilidade é sua. Então, peraí, fulano gosta de salário. Eu tive um grupo que era muito legal, assim, um gostava só de salário, só gostava de dinheiro. Não, muito profissional, muito trabalhador, mas ele queria aumento. O negócio dele era aumento. O outro queria o famoso tapinha nas costas, reconhecimento. Então, como é que você lida com isso, sabe? É difícil, não é fácil, tem que estudar, tem que entender, tem que conversar, tem que saber os valores de cada um, que são diferentes, né? Nós temos valores diferentes, por isso que tem essa polaridade da nossa polarização, porque as pessoas têm valores diferentes, então, quais são os seus valores que eu preciso respeitar, quais você precisa me respeitar, para a gente junto terminar aquilo que a gente precisa fazer. Então, é um trabalho, não é fácil, mas é muito, muito interessante, assim, sozinho tu começa a pensar, cara, como é que a gente consegue lidar com esse grupo aqui e fazer ele funcionar, né? Fazer ser produtivo, né? E é interessante o que tu falas, porque tu fala em respeito à individualidade, porque cada um vai realmente conseguir desenvolver num horário, uns dormem mais, outros dormem menos, um trabalha melhor de madrugada, cada um realmente vai ter o seu ritmo. E é importante respeitar esse ritmo, porque no momento que tu respeita esse ritmo, tu tem daquele teu funcionário, daquele teu colaborador, daquele teu tá junto daquele teu par, um respeito também contigo. Eu acho que isso faz com que as coisas se desenvolvam. Eu tive agora a última experiência na Ecovix, que é o meu emprego da engenharia, né? E lá eu tinha 10 pessoas, eu era coordenador da disciplina, tinha 10 pessoas que eu coordenava, né? 10 profissionais. E eles eram assim, cada um com uma diferença, né, de valores e tudo mais. Sim. E aí a gente tinha dificuldade, obviamente, um tinha problema com o horário, chegava todo dia atrasado. O outro gostava de sair tarde, o outro não sei o quê. Então, cada um tinha dificuldade com liderança, o outro tinha dificuldade com lidar com pessoas, falar em público. Aí eu comecei a observar isso e falei, pô, peraí, vamos desenvolver isso aqui, porque são 10 pessoas aqui, a gente precisa chegar num caminho único, né? E aí a gente fez um trabalho muito legal. Aí o nosso horário acabava às 6 horas, e a partir daquele momento, cada um ia fazer uma palestra sobre aquele item que menos era confortável. Ou seja, se eu tinha problema com a administração de tempo, eu tinha que estudar para apresentar para todo o grupo uma palestra sobre administração de tempo. Isso fazia ele estudar, entender o processo, porque a administração de tempo era importante. Ele trazia para o grupo, trabalhava a questão de falar em oratória, falar em público. Foi um crescimento absurdo, né? Hoje eles estão liderando o grupo, estão chefiando organização. Eu estou assim, feliz da vida, porque ainda tem esse respeito. Eu tenho eles como amigos, assim, profissionais, amigos. E eles estão em posições muito bacanas, assim, eles conseguiram evoluir, crescer, sabe? Isso, assim, para mim é prazeroso, porque eu vejo que é fruto do trabalho que a gente começou a desenhar ali. Obviamente tem o ganho deles, totalmente deles, assim, a vitória. Mas a gente vai contribuindo aos pouquinhos, assim, sabe? E até hoje a gente fala sobre isso, até hoje eles acham importante, e com certeza eles vão aplicar isso aí ao longo da carreira. Com certeza. Renata, chegando agora, assim, no finalzinho da nossa entrevista, nos deixa uma mensagem para esses crescedores. Bom, primeiro eu vou dizer assim, tenham maturidade profissional e pessoal para entender a situação, para entender o momento, para entender pessoas, para a gente sair dessa polarização e entender o ambiente, assim. Busquem olhar o ambiente com um olhar profissional, assim, olhar... Tá, eu estou num horário de lazer, eu estou relaxado, mas na hora que eu tiver no horário de trabalho, um foco profissional, busque entender as pessoas, por que elas fazem isso, por que elas buscam aquilo, por que uma está mais energizada que a outra. Isso faz toda a diferença no processo, assim. Então, esse olhar de ambiente é
totalmente importante. Sair de dentro da gente e olhar para fora e olhar para dentro das pessoas também. Então, assim, fica a mensagem. Busque entender as pessoas que a gente está tanto precisando hoje em dia, né? É verdade, com certeza. Renato, eu te desejo, sim, muito sucesso, uma caminhada, assim, muito exitosa. Estou aqui curiosa para saber dessas novidades no Open. Ah, mas obrigado aí pela oportunidade de poder falar sobre essas questões, assim, é muito legal, porque as pessoas vão, de novo, gerar esse pensamento crítico nelas, né? Por que a gente pensa diferente, por que ele propõe isso, por que ele chegou a essa conclusão, e isso é fundamental. E aí fico torcendo para que você abra esse espaço para a gente trazer nossas novidades aí, tanto do Open Garden, quanto da associação e do projeto do Grito também, que é um tema, um foco super importante aí. Com certeza. Olha, quando tu quiseres é só dizer e o espaço é todo teu. Tá legal, obrigado aí, super feliz de ter participado. Obrigada, querido. E aquela nossa frase, né, Renato? Vamos que é pra frente que se anda. Tchau, tchau, crescedores, e até a próxima. Até a próxima, querido. Tudo de bom. Obrigado, Renato. Abraço.